Olá todo mundo, eu sou o Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E no episódio de hoje nós vamos viver, ou de certa forma experienciar, uma batalha de cerco, um combate de massa envolvendo as forças de Alta Luz e do restante do reino de Altares, que se juntaram à tropa com quem Alessandro da Forja do Porto estava andando, e as forças inimigas, as forças invasoras que vieram pelo mar vindo do leste. Para vivenciar essa guerra, para experienciar essa guerra, eu já fiz todos os cálculos possíveis e rolagens de dados aqui montando os dois exércitos, usando o sistema não do Altares, porque o Altares não tem regras para combate de massa, mas do Aventuras na Era Iboriana. E o que eu fiz foi o seguinte: primeira coisa, eu sabia que mais que 2 cidades ou vilarejos haviam enviado reforços ao exército de Alta Luz. Eu sabia que deveria ser um número considerável vindo de reforços. Então eu determinei, aleatoriamente jogando dados, quantas foram as cidades ou forças independentes que se juntaram à força de Alta Luz para formar o exército completo dos nossos heróis aqui, né? A força de retomada. E calculei como cada uma dessas forças tendo 5 de 10 vezes 2 unidades. Elaborei a minha estratégia, uma porcentagem de infantaria, uma porcentagem de arquearia, uma porcentagem de cavalaria. E dentro de cada infantaria ou cada das unidades de infantaria e de cavalaria, eu separei uma porcentagem para infantaria leve, infantaria média, infantaria pesada. Mesma coisa fiz com a cavalaria leve, cavalaria média, cavalaria pesada. Arquearia não tem divisão de tipos. Eu fiquei com um valor quebrado no final do número de pessoas, e aí eu usei esse valor para determinar que haveria uma biga acompanhando o exército e também uma carroça fortificada com uma arma de cerco pequena. E no final, computando tudo isso, eu tive o seguinte: o total de unidades, o total de pessoas armadas compondo o exército das forças de retomada ficou em 256. Sendo aí que eu fiz a quebra no final lá, depois para a parte de artilharia, né, de equipamento. Sendo então 100 unidades de infantaria, 100 unidades de arqueiros e 50 cavaleiros. Aí eu tenho uma biga e a carroça fortificada com uma arma de cerco pequena. Eu não sei se seria uma balestra ou uma catapulta, talvez. Mas aí, destrinchando mais ainda, né, com base na minha própria ideia do que comporia o exército, para ser o mais simples possível, mas também ter versatilidade e diversificação. São então 40 soldados de infantaria leve, 35 média, 25 pesada, 20 cavaleiros de cavalaria leve, 18 da média, 12 da pesada e 100 arqueiros então no total. Multiplicando tudo isso, conforme as regras do Aventuras na Era Iboriana, que é um jogo do sistema Solo 10 da editora 101 Games, e já vou explicar também por que eu escolhi esse aqui, tá? Então, multiplicando tudo isso, eu cheguei a um poder de tropa de 1051, tá? Por que eu escolhi esse aqui? Eu comparei ele com o Máquina de Guerra, que é um sistema de combate massivo do Dungeons and Dragons, lá do tempo da Rule Cyclopedia. E eu poderia ter utilizado ele, só que eu precisaria definir o nível da cada unidade, e dos líderes e dos oficiais, enfim, teria que
fazer uma elaboração do que equivale em nível de personagem ou de dado de vida. Então tornaria mais complexo. Esse sistema era mais simples e pareceu resolver o meu propósito. Considerei aqui, voltando aos cálculos, eu considerei também a existência de uma moral elevada aqui, mas eu não computei nos cálculos. Eu considerei que ela existe, mas não fiz a matemática, por uma razão bem simples, que vocês vão ver daqui a pouco. Como ficaram as forças inimigas? As forças inimigas eu rolei 6d10 vezes 5, que daria, porque eu comparei assim, existiria a possibilidade de ter mais unidades então do que as forças de retomada. Poderia chegar a esse valor, embora a média talvez fosse ficar menor. Mas eu consegui então realmente menos, deu 135 unidades. E aí eu resolvi assim, se são menos eu vou botar só pesadas, tá? Arqueiros, cavalaria pesada e infantaria pesada. E aí eu fiquei com 55 unidades de infantaria pesada, 40 de unidades de cavalaria pesada e 40 de arqueiros. Mais ou menos seria uma equivalência, né? Porque eles são goblins e orcs e ogros e qualquer coisa nesse sentido, talvez gigantes e tudo. Então seria uma equivalência no poder de combate que o exército inimigo tem. Considerei também que eles estão defendendo uma cidade. A cidade que eles construíram, ou a base que eles ergueram nas ruínas da cidade de Portão do Leste, que foi de onde o Alessandro da Forja do Porto fugiu lá nos primeiros episódios da série, da nossa saga. Como essa é uma cidade que não é exatamente uma cidade fortificada, mas ainda assim é uma cidade que tem muros e, enfim, é um terreno defensável, eu usei as mesmas estatísticas de um fortim com paliçadas para representar o poder defensivo da cidade, porque seria mais fácil do que calcular o número de casas que tem ali, né? E também eu poderia considerar uma quantidade menor de orcs e goblins como guarnição da unidade de fortificação, né? Tornava a matemática menos complicada. Então, nisso aí eu consegui... e também eu dei para eles 2 armas de cerco grandes, tá? Nisso, então, eles conseguiram 1051. Não, 1015. Olha só a diferença. 1051 foi o poder de tropa da força de retomada. E as forças inimigas conseguiram 1015. Quase que com a matemática feita de maneira improvisada, quase que eu me matei. Aí o seguinte... Aí vem o porquê que eu não considerei o bônus de moral elevada na matemática no exército das forças de retomada, porque ele vai se anular com o bônus de terreno vantajoso que eu iria dar para o exército inimigo. Eles estão em terreno vantajoso, porque eles estão defendendo uma cidade portuária, não tem como cercar, né? E como eu disse, ela tem o seu castelo lá dentro, né? Tem muros, enfim. Então ela seria um terreno vantajoso para os orcs do exército inimigo. Não vai ser, porque a moral elevada anula o terreno vantajoso, né? Moral elevada de um lado, o terreno vantajoso do outro. Por sinal, eu perguntei ao oráculo se os orcs teriam moral elevada e ele disse que não, tá? Então eles poderiam acabar sendo mais poderosos que o exército, que o meu exército, mas não foram. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E é estranho agora comentando com vocês, mas todo esse conflito acaba se resolvendo com outro sistema que não o do Altaris, porque o Altaris não tem as regras de combate massivo. O que acontece então é assim: o exército cerca a cidade
ela não estava completamente reconstruída e fortificada pelos orcs ainda. Lembrando que eles haviam arruinado a cidade, destruído horrores a cidade quando eles invadiram. Então, ela ainda não estava tão protegida que não permitisse passar o exército totalmente, né? Ainda que ele tivesse que passar meio que em fila, digamos assim. Acredito que apenas com o uso da carroça fortificada e da arma de cerco a gente conseguiria romper mais espaço para passar. Os nossos arqueiros conseguem dar conta das defesas de arquearia por sobre as paliçadas da cidade. E a luta acontece assim que se passa os muros, em sua maior parte. A cidade consegue ser invadida com muito esforço. Provavelmente muitas perdas. Nós vamos agora calcular quantas perdas vai ter o lado vencedor e o lado perdedor. Essa vai ser a única rolagem que eu vou fazer aqui na frente de vocês, porque o resto tudo era matemática e eu tinha medo de errar os cálculos, então se eu fosse fazer diante da câmera, isso eu fui fazendo ele aos pouquinhos, ao longo de vários dias eu estava pensando em como que eu ia montar as coisas, mas eu quero que vocês imaginem então essa invasão acontecendo. Não vou ser tão bom quanto Robert Van Howard descrevendo essa invasão, não tem como eu ser, ainda mais de improviso, mas tivemos esse sucesso. E agora vamos fazer a jogada que diz o quanto nós fomos bem como vencedores, quanto o perdedor sofreu de perdas. Essa jogada é feita com um dado de 10 lados, como o sistema Solo 10 pede. Só um instante. Uma jogada para o lado vencedor, uma jogada para o lado perdedor. Estou jogando aqui com um dado de 10 azul e um cinza. Vou jogar aqui na minha torrezinha. Não vou ficar puxando o celular para mostrar para vocês a jogada. Eu tive o lado vencedor, vai perder uma quantidade de poder igual a 20% do poder inimigo. O vencedor vai perder uma quantidade igual a 20% do poder inimigo. Eu imagino também que esse combate talvez não tenha durado poucas horas, né? É bem possível que tenha durado um dia inteiro, talvez mais. E o lado perdedor perde quanto? Perde 80% do poder inimigo. Ou seja, eu perco 20% do poder que as forças inimigas têm, eles perdem 80% que a minha força tem. Vamos fazer esse cálculo devagarito, só um instante. Os líderes da cidade, aliás, os líderes da força de retomada, tentaram fazer com que as tropas destruíssem o mínimo possível as estruturas da cidade, para que ela pudesse ser mais facilmente reerguida depois da batalha. Obviamente que alguma coisa dessa estrutura vai ter que ser perdida. Mas eu consigo, com os cálculos aqui, eliminar a maior parte das forças inimigas. O que vai sobrar para poder fugir, para ser preso, vai ser muito pouco. Mesmo que eu destrua um pouco da cidade em si, para representar então a batalha inteira. Se perde muito mais vidas do lado das forças inimigas, tá, gente? Foi uma vitória bem massacrante contra os orcs. Bem massacrante. Por eles serem em menor número, né? O menor número fez uma diferença bem grande, mesmo eles estando atrás de defesas.
mesmo eles estando atrás de defesas. Eu acho que eu fiz os cálculos corretos, tá? Acho que fiz. Ó, relembrando então a matemática toda. 1051 de poder de tropa para as forças de retomada, 1015 para as forças inimigas. Esse foi o resultado. Então significa que as forças de retomada vencem. Jogada. Perco 20% da força inimiga na força de retomada. Perco 80% da força inimiga nos exércitos orcs. Isso dá 210 de poder de tropa perdido na força de retomada e 808 de poder de tropa perdido na força orc. Matemática bem complicada, cara. Eu acho que fiz certo. O que eu considerei? A lógica. Todos os muros de cidade poderiam ter sido destruídos, então a gente perde as paliçadas. E eu poderia destruir as armas de cerco. Então daqui seriam 140 pontos de tropa. Matei também 668 de poder de tropa de unidades. Ficariam 7 de poder de tropa. Que representa orcs sem armadura. 2 orcs sem armadura saindo correndo pelo meio do mato. Eu acho que é esse o cálculo, gente. No final das contas dá quase 100% do poder inimigo. Como se fosse quase 100%. Achei estranho até o resultado, mas é o que deu. E isso significa então que Altares está livre dos orcs. Pelo menos da maior parte. Que esse aqui talvez fosse o lugar mais bem defendido, né? Que foi a minha intenção, era representar o que seria o combate mais difícil. Mas eu quero guardar um determinado momento no final em que o Alessandro, obviamente, está participando dessas lutas todas. E ele teria, no centro de uma estrutura, encontrado um dos líderes desse exército orc. E ele teria dito que ele não é o último líder. E que há um lugar onde o verdadeiro líder, o maior poder por trás do exército orc, ainda está, e ele vai insistir, ele vai continuar mandando forças contra Altares, porque esse maior poder é servo de uma divindade dedicada a acabar com o reino de Altares. E aí esse orc que falou isso para o Alessandro padece, morre, desfalece em frente a ele, deixando essa charadinha, né? Essa deixa para uma continuação da campanha depois. Porque isso deve significar que Alessandro vai ter que cruzar os mares e ir até a origem dos orcs. Talvez para encontrar o tal deus inimigo da deusa Altares. Porque deve ser esse o deus que está comandando os orcs através desse poderoso líder que o orc mencionou. Enfim, era o que eu tinha para apresentar por hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e até a próxima.